Olá, meus queridos! Estamos aqui para mais uma aula e hoje vamos continuar a aula da semana passada que foi sobre o assunto de gravuras, né? Hoje nós vamos dar continuidade a esse mesmo assunto, trazendo algumas novidades para vocês. Quando eu falei semana passada sobre gravuras, eu disse a respeito da matriz, da impressão, né? Fiz até aquela comparação da história do sapato na lama. Quem não assistiu, volta lá no vídeo anterior e assiste a aula para saber o que eu estou falando. Na semana passada eu falei da matriz, mas eu não mostrei propriamente o que seria a matriz. Então hoje eu trouxe aqui para vocês duas matrizes para mostrar para vocês do que eu estava falando na aula passada. Nós temos aqui uma matriz de um trabalho em xilogravura, que é um trabalho na madeira, onde a madeira foi escavada e a parte que ficou o desenho é essa parte aqui de cima. Então, aonde não era desenho, foi escavada a madeira, e aonde eu queria que fosse feita a impressão, a madeira ficou em relevo. Um outro exemplo é esse aqui, esse trabalho é da época de faculdade. Tem esse outro desenho aqui, que seria uma rosa com uma borboleta, que está todo também feito, que é um trabalho feito na madeira, né? Trabalho de xilogravura. Aqui no caso seriam as matrizes. E aqui é a impressão feita a partir dessas matrizes. Essa impressão aqui é a impressão feita a partir dessa matriz. E aí vocês podem ver como o desenho fica ao contrário, né? Porque no que você coloca na prensa para imprimir, ele fica ao contrário do que seria na matriz. Isso faz a gente lembrar que quando a gente quer colocar alguma coisa escrita, na matriz tem que estar escrito de trás para frente, para na hora da impressão ficar na posição certa. E esse aqui é a impressão desse trabalho aqui. A matriz e a impressão. Viu? Agora acho que deu para entender bacana, né, o que eu estava falando na semana passada. Essa aqui é uma outra impressão da mesma matriz, só que na cor preta. E como é que essas matrizes são feitas? Primeiro tem uma madeira, né? E a gente usa um material para um instrumento, que são esses instrumentos aqui, que nós chamamos de goivas. Esses instrumentos, eles possibilitam a escavação da madeira. Então, temos vários tipos de goivas, né, com vários tamanhos, várias pontas, de jeito que você consiga fazer a melhor escavação na madeira, do jeito que você, de acordo com o seu desenho, né? Então, no caso aqui, digamos que eu ainda estivesse fazendo esse trabalho, aqui é uma parte onde eu não quero que fique com tinta, então eu viria com a goiva e ia escavar aqui, te retirando a madeira. A gente vai fazendo assim, vai saindo partezinhas da madeira. Dessa maneira que a matriz toda foi feita. Bom, conhecendo agora o que é matriz, o que é impressão e o material que a matriz foi feita, nós vamos passar para a nossa atividade. Lógico que em sala de aula e até em aulas remotas não é possível a gente trabalhar propriamente a xilogravura, né? Mas nós vamos fazer um trabalho que também usa quase que a mesma técnica, que é um trabalho da isogravura. Esse trabalho não é novidade, quem já teve aula comigo em sala de aula, nós já fizemos algumas vezes, até na própria internet você também vê vários professores fazendo, mas é um trabalho que eu acho muito interessante porque ele se aproxima bastante da xilogravura. Então vamos para a nossa atividade, ok? Para a nossa atividade nós vamos usar os seguintes materiais. Nós vamos precisar de uma bandejinha de isopor, dessas que vem alimentos, e vamos recortar o fundo da bandeja. Assim, já recortei o fundo da bandeja. Vamos precisar também de tinta, que pode ser de qualquer cor, e uma outra bandejinha, no caso aqui, para colocar a tinta. E um rolinho de pintura. No caso aqui eu já coloquei a tinta nesse isopor, e aqui já está o rolinho com a tinta também. Eu vou pegar um lápis e vou aqui nesse isopor fazer o desenho que eu quiser. No caso aqui eu vou desenhar um cacto, por exemplo.
Então, eu venho aqui, faço o desenho do cacto, ou daquilo que eu estiver querendo desenhar. Faço aqui com o lápis, tá? No caso, eu vou fazer um solzinho também. Fiz o desenho. Não dá para aparecer ainda. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou apertar a ponta do meu lápis, ou um palito de churrasco, alguma coisa pontuda. Eu vou apertar em cima do desenho de maneira que eu crie uma vala, como se fosse uma valinha, assim. Um espaço para que na hora que eu coloque a tinta não entre nesse lugar para o desenho poder aparecer. Vou fazer aqui para vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Dependendo do isopor, dependendo do material da bandejinha que você estiver usando, alguns são mais fáceis de você fazer o contorno direitinho e outros dificultam um pouco. Alguns é na hora da gente passar o lápis apertando, ele não fica muito certinho o traço, ele fica meio irregular. Mas isso não altera muita coisa no nosso desenho não, tá? Bom, já estamos terminando aqui o nosso desenho. Caso aí, lembrando que cada um vai fazer o desenho que quiser. Então, já passei aqui, ó. Fiz o cacto com sol, o fundo aqui. Né? Provavelmente, agora deu para vocês verem, né? Quando a gente passar a tinta, vocês vão conseguir identificar melhor. Aí, agora eu venho aqui, ó, com a tinta que tá na bandejinha. Passo o rolinho nessa tinta toda, né? De jeito que o rolinho fique bem sujo de tinta. E eu vou passar aqui em cima dessa minha matriz, no caso. Sem apertar muito para a tinta não entrar nas valinhas, entendeu? Porque a gente precisa que fique branco onde é o nosso desenho. Bom, passei bastante aqui, ó. Passei a tinta em todo a minha matriz. Ficou assim. Agora eu venho com uma folha de papel. Pode ser qualquer papel. No caso aqui a minha folha é meio fininha. Se você tiver uma folha mais grossa, é mais fácil, fica mais bem acabado. E aí eu coloco o papel e venho com a minha matriz aqui, ó, e coloco por cima assim, apertando. Eu aperto bastante, igual a gente fez naquele outro trabalho do barbante. A gente aperta bastante para a tinta passar para o papel. Então, essa aqui, como a minha folha é fininha, eu vou virar tudo ao contrário e passar assim a mão pelo lado de cá também, porque como ela é fininha, ela enruga um pouquinho. Passei assim, eu venho e tiro. E aí, ficou o meu desenho no papel. Só como é que ficou? Eu tenho aqui a matriz e aqui a impressão. Eu tenho aqui um outro desenho que eu fiz também, para mostrar para vocês, de uma outra matriz com uma outra impressão também. Que no caso é uma borboleta que eu fiz, né? E aqui a impressão da borboleta. Então, vocês podem fazer o desenho que vocês quiserem, usem a imaginação, solta a imaginação mesmo, façam o desenho que vocês quiserem, façam bastante, aproveita, né? Vai juntando as bandejinhas conforme a mãe vai comprando, que você viu que chegou uma bandejinha dessa em casa, vai guardando, vai fazendo bastante, que os trabalhos ficam bem bacanas, ok? Essa foi a nossa proposta de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem não assistiu a aula anterior, volta lá no canal no vídeo anterior e assiste a aula da semana passada, porque juntas elas se completam, ok? Beijo para todos vocês, até a próxima aula. Tchau!